Crescendo na Fé. Sua pergunta, meu irmão. A minha pergunta hoje é a seguinte, Mateus capítulo 5, versículo número 17 até o versículo 20, né? Quero saber como é que vocês se posicionam quanto a esse respeito. Quando Jesus ele falou que passará os céus e a terra, mas não passará uma letra Yud da Torá. O texto da Bíblia está como J, né? A gente sabe que no alfabeto hebraico não existe J, no texto grego está escrito Iota, né? Eu sei que quem defende o grego vai falar que o Novo Testamento foi escrito em hebraico. Tem duas palavras aqui que é citada nesse texto que cita que Jesus, a Bíblia fala que Jesus incita que os soferimes e os perushim ali dá uma conotação aqui como se eles fossem gregos, porque a palavra que é citada aqui, essas duas palavras são palavras greco-romanas, né? Que no caso é escriba e fariseu. Agora, como que poderia ser isso? Porque Jesus estava na Hagalil, né? É uma cidade do país de Israel. Como que poderia ser isso? Assim como aquele dia, no dia 25, eu perguntei para o senhor a respeito da palavra Shaddai, que no caso o senhor falou que caldeus não significa demônio, e o senhor falou que assim como essa palavra está distante de Israel, como que fica agora nessa questão aqui, nesse texto aqui? Se eles estavam se o grego está distante de Israel, como que a Bíblia poderia citar que ele estivesse falando, chamando os judeus de escribas e fariseus, sendo estas palavras grecas romanas? Então vamos lá. Você acredita que Jesus falou isso estando em Israel ou fora de Israel? Oi? Você acredita que Jesus falou isso estando em Israel ou fora de Israel? Jesus ele citou estando lá na Hagalil, né? Então, na Galileia. Então Jesus estava em Israel, correto ou não? Sim. Então, se Jesus estava em Israel, ele estava falando em que língua? Ele estava falando na língua dele. Então tá bom. Então a fala de Jesus é em hebraico. O registro é que é em grego, tá certo ou não? Tem muita gente que... Isso, tá certo, porque... Mas a gente sabe também que existe a Brita Hadashah, né? Que não... Como que poderia só existir escritores gregos na época? Não, peraí. Eu não sei, Tiago, de onde você tira essas coisas, tá? Eu não imagino... porque veja onde bem, é que você tá... Então, calma aí. Apocalipse vai... Eu não sei de onde você... Qual é a fonte que você bebe para você falar umas coisas que não tem a mínima possibilidade. Então, por exemplo, primeiro você tá... Não, mas você tá... É que você fez um espantalho... Então, calma aí. Hebraico da Bíblia. Então, vamos lá. Você fez um espantalho sozinho. Em 2 minutos você criou um espantalho dizendo que se nós acreditamos que Jesus falava grego, como é que ele podia ter falado assim? Mas então onde você tirou essa história? Ninguém advoga que Jesus falava grego. Jesus falava grego. Eu tô te perguntando o seguinte, como que a Bíblia... Porque a Bíblia está afirmando aqui que Jesus chamou os judeus ali, os estudiosos, que é encontrado no texto hebraico, Soferim e Perushim. Por que está escrito? Mas o texto não é hebraico. O registro não está em hebraico. Aonde você está lendo Perushim? Em qual manuscrito? Fala para mim, cita o manuscrito. Estou lendo na Brita Hadashah. Não, peraí. É no texto hebraico. Então vamos lá. Agora, peraí, calma aí. Eu quero um dado técnico, calma aí. O que você está chamando de Brit Hadashah? O Brit Hadashah é o Novo Testamento em hebraico. Não, eu sei o que significa. O que você está chamando de Brit Hadashah? Que manuscrito é esse? Que texto é esse? É o texto hebraico. Não, tá bom, meu irmão. Da onde é esse texto? Onde você achou esse texto? Não, é o texto hebraico, da Brit Hadashah. Tá bom, então eu vou fazer a pergunta. Eu vou fazer a pergunta a terceira vez. É uma pergunta muito simples e muito clara. De onde saiu esse texto? Eu não estou perguntando o que é o texto. Toda hora que eu faço a pergunta, você fala, Berit Hadashah. Vamos lá. Berit significa aliança, Hadash significa novo, Hadashah é a palavra feminina, então você está dizendo nova aliança. É isso que você está falando em hebraico. Eu estou traduzindo para quem não sabe falar hebraico. Agora vamos lá. De onde saiu esse manuscrito que está na sua mão? Quem é o autor? Quem é o editor? Nós sabemos que esse livro que você está na sua mão não tem mais de 100 anos, correto? Sim. Ok. Da onde saiu esse material? Não, então, mas aí é a questão. Você está fazendo uma pergunta, de onde saiu esse material? Diga para mim, em Israel,
tendo escritores em hebraico, você acha que vai ser mais fácil sair um livro em grego do Novo Testamento ou em hebraico? É a mesma pergunta, seria a mesma coisa. Não é a mesma pergunta, eu respondo com muita facilidade. Os textos do Novo Testamento foram escritos em grego, porque o grego era o inglês da época. A língua universal da época era o grego. Eu não estou dizendo que Jesus falava em grego, conforme você quis dizer que eu falei. Jesus, ele falava hebraico com os seus discípulos, ele estava lá na Galileia, tá tudo certo. Igual você crê, tá tudo certo. Jesus falava em hebraico, tá tudo funcionando. Mas o registro do evangelho, ele foi em que língua? Foi em grego. Nós não temos os defendem essa tese. Não, peraí. Então, é muito simples você quebrar essa tese. Então, é muito simples. Calma aí. Não existia escritores hebreus na época. Eu não estou dizendo que não existia. Todos eles, a maioria dos escritores, tirando Lucas, vão pegar Mateus, Marcos e João. Esses três, eles são hebreus. Com exceção de Lucas, que o nome dele já denuncia que ele é grego, porque o nome dele é grego. Tirando Lucas, todo o resto é hebreu. Agora, a minha pergunta é, para você quebrar isso que eu estou falando, eu estou falando com base em fontes, eu estou falando com base em documentação. Eu não estou falando com base em teologia. Muitos teólogos defendem, conforme você falou. Então, para você quebrar isso que eu estou falando, é muito simples. Quer ver? Me apresenta um documento do Evangelho escrito em hebraico. Eu aceito o Evangelho, cartas paulinas, petrinas e joaninas. Qual é o documento antigo, eu estou falando antes do século V, que está grafado em hebraico, escrito em hebraico em algum museu desse planeta, pelo menos? Um documento. Qual é o nome desse documento? Entendi. Não, qual é o nome do documento? Me dá o documento. Entendi. Eu entendi o que você quis dizer. Não. Mas será que isso não é uma influência da igreja, não? Sabendo que Constantino e tudo que vem de Constantino... Meu filho, Constantino é do século IV. Calma aí, Constantino é do século IV. Você conhece de manuscritologia? Não, conhece, Tiago? Então deixa eu te explicar. Você pega o seu Google, coloca assim, ó, manuscrito P52 e aperta o Enter. Coloca manuscrito P52 e aperta o Enter. Aí você vai ter... Não, eu não sei como que eu posso falar isso pra você de outro jeito. Então eu vou colocar aqui no meu, ó, manuscrito P52. Aí você aperta o Enter. Esse manuscrito, vamos lá, nós estamos falando de um manuscrito, só pra gente lembrar, tá? Nicéia, Constantino, conforme você citou, tá no século IV. Esse manuscrito que eu tô citando é do ano 100. Do primeiro século. Quer dizer, falta 300 anos pro tal do cara que você falou nascer. Você tá entendendo? E ele tá em grego ou ele tá em hebraico? Lê lá, é a porção mais antiga da Bíblia escrita do Novo Testamento. Ele tá em grego ou em hebraico? É uma porção de João 18. Tá em grego, meu irmão. Então, para você falar para mim assim, pastor, mas eu creio que foi escrito em hebraico, conforme a teoria da conspiração que você advoga, eu creio que foi escrito em hebraico, mas o Constantino perseguiu, blá, blá, blá. Ok, legal. Eu tô falando do papiro P56. Inclusive, essas perseguições estão registradas até mesmo eu tô colocando o manuscrito P52, mas tem muito mais de onde veio esse, tá? Você pode pesquisar um manuscrito P46, que também é antes da mãe do Constantino sonhar em nascer. E esse manuscrito é um dos mais completos e antigos manuscritos do Novo Testamento. Ele tem porções quase que da Bíblia inteira, do Novo Testamento inteiro. Ele tem Romanos quase inteiro, ele tem Hebreus quase inteiro, ele tem 1º e 2 Coríntios intacto, ele tem o conteúdo da carta aos Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, 2 capítulos da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, sem deterioração. E eu estou falando de um manuscrito do ano 175. Então, primeiro, Tiago, dá uma estudada em manuscritos de verdade. Esquece o que teóricos da conspiração estão falando, que foram lá e mudaram, rabiscaram os manuscritos e tal. Esses manuscritos que eu estou falando, eu conheço de vê-los. Eu fui lá no museu do livro lá em Londres, eu dou aula lá. Eu fui lá no museu da Bíblia em Jerusalém. Eu fui lá no museu que fica lá perto do Mar Morto. Sim, de Qumran. Então, uma coisa é o que as pessoas falam e outra coisa é a verdade de verdade. Então, vamos lá. O Novo Testamento, Jesus falava em hebraico e isso nós dois concordamos, certo?
Certo. Ok. Mas o registro do evangelho foi feito em grego, até que se prova o contrário. Agora, se você me mostrar um documento do evangelho escrito em hebraico antes do ano 100, aí você ganha do papiro P52. Aí, Então, aí a gente tá falando, então tá aí bom, você tá certo e eu tô errado. Enquanto isso não acontecer... Mas e a questão, então? Então no sentido, essa palavra do capítulo 17 de Mateus, aqui... Ok, agora, diante Iota, de tudo isso, eu vou responder a sua pergunta só sobre o texto. O que estava escrito lá no J e no tio, beleza? Certo. Valeu, Deus abençoe, fica na paz. Amém. Vamos lá. Quando Jesus falou do J e do tio, de fato, provavelmente, ele não falou a palavra iota, né? E também não falou o tio. Exato. Talvez ele tenha feito menção, de fato, a letra iod, que é a menor de todas, hebraico, que ela tem até um peso vocálico, né? Ela tem um som de I. Ela tem a letra chama iod, mas ela tem um som... Faz a vez do Y, por exemplo, para nós. E talvez ele também tenha falado, ao invés do tio, ele tenha falado de algum sinal diacrítico do texto hebraico, do alfabeto hebraico. Mas quando se traduziu para o grego, que o Novo Testamento é grego, quando se traduziu para o grego, então o autor, para fazer a transposição cultural, ele utilizou o J e o tio, porque o J no grego também ele não tem ele também tem peso vocálico e também tem som de I. Então o Y do hebraico, a letra Yod, em grego é a letra iota. Exatamente. Né? A equivalência. Exatamente. Por isso que por isso que o nome de Jesus em grego é Jesus, mas quando volta para português, o J vira Jesus. Entende? Então, ele só transpôs o abismo cultural entre os dois alfabetos e deixou disponível para gente. Jesus possivelmente tenha falado iod e algum sinal diacrítico, que eu até não me lembro agora quais são, e na grafia, né, para o grego, então ficou J e o tio.